Eu estou fazendo esse vídeo com uma finalidade de questionar algo especificamente para mim. Eu acredito que essa dúvida, ela também permeia o pensamento de muitas pessoas, só que as pessoas têm medo de fazer questões, principalmente quando envolve o aspecto espiritual. Eu estou fazendo esse vídeo para auxiliar pessoas que, como eu, tinha a grande dúvida sobre Jesus. Jesus é de fato o Messias? Acompanhe comigo esse vídeo e você vai ter as suas respostas. Eu acredito que eu vou poder te ajudar como eu fui auxiliado pela graça de Deus. Então, Jesus foi crucificado, rejeitado pelo seu povo, porque eles não acreditaram que ele era o Messias. E eu quero dizer para você que ninguém é obrigado a acreditar em nada, nem em Deus, nem em profeta, nem em religião, nem em político, nem em si mesmo. Você é livre para tirar as suas conclusões. E é com essa finalidade que eu quero, talvez, poder dirimir algumas dúvidas que você possa estar passando. Eu enfrentei uma batalha espiritual profunda, em que eu comecei a assimilar o pensamento judaico acerca da pessoa de Jesus Cristo. Porque é impossível de você ler o Velho Testamento e você não assimilar o pensamento judaico, porque a Bíblia do Velho Testamento, ela corresponde justamente ao pensamento hebreu. E eu tentei, de alguma forma, diante das dúvidas que eu passei, que eu tive, que eu experimentei, encontrar Jesus Cristo, não no Novo Testamento, quando eu acredito e penso, e eu posso pensar e dizer que alguns autores do Evangelho tentaram forçar a barra para se provar o Messiado, a divindade do Senhor Jesus Cristo. E eu não quero entrar nessa questão com você. E eu quero simplesmente dizer para você que essa dúvida tem travado pastores, tem travado religiosos, estudiosos. Essa dúvida tem travado toda a cristandade por séculos. Afinal de contas, Jesus é realmente o Messias? O hebreu, o judeu, ele tem alguns livros que os auxiliam no entendimento das Escrituras. E dentre esses livros existe um chamado Talmud, que existe nas diversas formas, como o Talmud de Babilônia. E eu estou citando um texto que está escrito no Talmud, que se refere a Jesus Cristo de uma forma, como vou te explicar, da pior forma possível, como se fosse uma chacota, e eu acredito que eles podem fazer essa chacota com Jesus Cristo a partir do momento que ele não é sagrado para eles. Está escrito no Talmud que Jesus não é com esse nome que está lá, mas Yeshu. Yeshu. E Yeshu não tem nada a ver com Exu da Umbanda. Yeshu significa, segundo os eruditos, porque eu não conheço o hebraico e eu tenho que acreditar naquelas pessoas que assim o traduziram, significa maldito. Então eles dizem que o Yeshu, se referindo a Jesus, era filho de Maria com um soldado romano, e que Maria seria uma prostituta. De quem quer que tenha escrito e colocado, inserido aquelas palavras lá, se foi porque
não acreditava em Jesus, e a comunidade judaica diz que foi alguém com muito mau gosto que fez isso, mas seja por qualquer que seja o mau gosto que eles tenham feito isso, a verdade é que eles não tiraram isso do seu texto, está lá e eles seguem e acreditam nisso. Quem lê o Talmud segue a religião judaica. E por falar em prostituta, eu fiquei assim pensando se Maria seria realmente uma prostituta, já que a Bíblia Sagrada fala que as pessoas naquele tempo, quando a moça se dizia virgem, geralmente se casavam entre 13 e 15 anos. E essa deveria ser a idade de Maria quando concebeu Jesus Cristo, entre 13 e 15 anos. Eu acho que nesse perfil de idade, não é possível que uma pessoa seja uma prostituta numa religião, num sistema familiar que é muito radical, como era a civilização judaica da época. Então eu comecei a observar o texto sagrado, a Torá. Você conhece a Torá? A Torá é o livro judaico mais sagrado para o judeu. Para eles, isso significa a palavra de Deus. Como a Bíblia Sagrada é para os cristãos, a Torá é a palavra de Deus. É o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E eu estava observando sobre a possibilidade de Sara, a mulher de Abraão, ter sido uma prostituta por algum tempo. Porque reza na Torá, e eu quero assim com muito respeito a toda a comunidade judaica que vai ouvir e saber desse vídeo, é que Sara um dia estava brincando com seu esposo Abraão, e a Bíblia Sagrada fala que Sara foi requisitada pelo faraó, e ao interpelar Abraão sobre quem era aquela moça bonita, Abraão, com medo dos guardas do faraó, ele fala que ela era prima dele. E Sara foi conduzida para o palácio de faraó, ficando ali pelo menos uma semana. E passada essa semana, quando Abraão foi buscar a sua esposa e ele fala para o faraó que ela era sua esposa, o faraó então dá um grito e fala: você me fez pecar. E então o faraó vai e dá para Abraão, como uma forma de indenização, dá para Abraão camelos e alguns animais, e os despedem e os despacha do Egito. Então, se tem alguma prostituta nessa história, e tem também um cafetão chamado Abraão. Está na Bíblia judaica. Embora a Bíblia diga que, de modo algum, o faraó tenha tido contato com Sara, eu questiono a possibilidade de esse contato ter sido real, uma vez que Sara era estéril. E pelos presentes dados pelo faraó, pelo contato e pela estada da sua esposa nos seus palácios. Então, quando você encontrar um judeu e você for amigo dele, não faça isso se você não for um amigo de um judeu, porque senão vai soar como uma ofensa. Bate nas costas dele e diga: você é um filho da puta mesmo, hein? O seu primeiro pai era um cafetão e chifrudo. Ele vai rir porque ele sabe da realidade do que você está falando, dessa história que envolve a vida de Abraão e de Sara e o faraó. Está na Bíblia, não adianta você ficar com raiva de mim, nem ter ódio de mim. Então, em questão de prostituta, seja Maria é prostituta, Sara também seria da mesma possibilidade. Então, eu quero dizer que, sabe o rei Davi? Grande rei Davi, que está lá em Israel, dizendo assim com uma placa bem grande, dizendo aqui é o reino do rei Davi. Lá em Israel, hoje,
aquele homem chamado Davi, talvez vocês não saibam, mas eu vou dizer para vocês de primeira mão, para quem não sabe, Davi também era tataraneto de uma prostituta. Como assim, Jairo? Como assim, Jairo? É só ler o texto da Bíblia e ver que Raabe, a meretriz, se casou com Boaz, que era tataravô de Davi, e assim, em termos de prostituição, de prostituta, a nação judaica entende muito bem, por isso disse que Maria seria uma prostituta. Mas deixando as prostitutas de lado, Jesus Cristo disse um dia: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Jesus, antevendo a situação de que sua mãe seria chamada de prostituta, ele fala: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Sabe por quê? Porque há mais virtude numa mulher que se entrega por dinheiro para salvar a própria vida e às vezes até de outras pessoas do seu lado, do que naqueles que se negam a salvar as pessoas, estando numa situação confortável. Então, Jesus disse: haverá mais possibilidade. Os céus estão escancarados para as prostitutas. Ao contrário, que talvez estará fechado para os religiosos judeus, para os religiosos cristãos, para os religiosos árabes, budistas, hinduístas. Eu estou falando de que pessoas que têm que ter um caráter íntegro dentro dele, não importa o que ele esteja fazendo no momento, porque você não sabe o que levou aquela pessoa àquela situação. Então, vamos esquecer esse negócio de prostituta, porque nós sabemos que Maria jamais foi prostituta. Ela é a mãe do Filho de Deus e ela mereceria, tanto no Talmud como em qualquer outro livro sagrado para qualquer religião, o devido respeito que nosso Senhor Jesus Cristo merece. E eu quero mandar uma saudação, um abraço enorme para toda a comunidade islâmica do Brasil e do mundo, e todos aqueles que puderem ser, que são islâmicos e que poderão ouvir essa mensagem, poder receber o meu abraço e a minha gratidão, porque no Alcorão, no livro sagrado muçulmano, lá reza que Jesus é o Filho do Altíssimo, é o grande profeta, acima até do próprio Maomé. Então, que essa comunidade islâmica, e quando eu pude ler o Corão, eu não encontrei nenhum motivo para o ódio, nem para a guerra. Então eu comecei a compreender que toda a guerra feita em nome da religião é uma política interesseira dos desvios do ser humano. Portanto, a comunidade islâmica recebe o meu abraço e a gratidão por elogiar e exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é respeitado e reverenciado no islamismo, e isso tem a nossa consideração, e que toda a comunidade islâmica e qualquer islâmico que chega ao Brasil seja bem-vindo, porque vocês são um povo pacífico, e é isso que ensina o vosso livro sagrado, o Corão. O livro de Levítico, quando a pessoa começa a ler o livro de Levítico, ele começa a se deparar com um festival de sangue, de mortes, de sacrifícios de animais, que fica parecendo que a comunidade judaica pertencia a alguma seita secreta satanista que aceitava tanto sangue. Essa é a impressão que o cristão tem quando se depara com tanto sangue e com tanta morte. Por exemplo, Salomão, em uma noite após matar o seu irmão Adonias, eu estou querendo dizer para você que Salomão matou Adonias, o seu irmão, por causa do trono de Israel, e após oferecer 1000 sacrifícios de touros, entre carneiros e bodes, a palavra de Deus diz que Deus se apresentou para Salomão
e o pergunta: o que queres que eu te faça? Eu não estou aqui para te questionar, estou aqui para te dizer sobre o sacrifício. Às vezes as pessoas perguntam e falam: para que tanto sacrifício? A morte de Jesus Cristo, Deus não aceita sacrifício humano, não é assim? Agora eu te pergunto, na hora de pecar, quem pecou foi o bode, foi o galo? No Yom Kippur, geralmente alguns judeus pegam um galo e passam aquele galo na cabeça e fala: galo, leva todos os meus pecados, e solta aquele galo. Eles não fazem sacrifício ultimamente, porque o sacrifício deve ser feito no templo. Então, por que o galo pecou? Por que o galo vai levar a minha culpa? Por que o animal que não pecou vai levar a minha culpa? Quando Moisés estava ia construir o tabernáculo, a instrução divina para Moisés foi: faça conforme o modelo. Então foi apresentado para Moisés um modelo de coisas que realmente que significavam e que eram na verdade. Não o mundo real de Platão, não é isso que eu estou falando. Porque Moisés não estava numa caverna, Moisés estava tendo um encontro com Deus. E nessa categoria, ele é um profeta. Então, ele começou a construir a partir daquilo que ele viu, de uma outra realidade. Porque todas aquelas coisas que estavam no tabernáculo eram apenas um simbolismo de uma realidade superior. Então todo o sacrifício de animais pelo pecado nada mais era uma simbologia, um significado, levavam a pessoa de Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Porque o bode não pode levar o pecado do homem, porque quem pecou é o homem. Está escrito: a alma que pecar, esta morrerá. Então, ele morria substituindo o pecador na simbologia que significava Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo foi ao templo ser apresentado, Maria e José levaram 2 rolas, 2 pombinhos, 2 rolas. Eles não tinham dinheiro. O rico levava uma vaca, um touro, um bezerro, um bode. Eles não tinham dinheiro, então eles pegaram aquilo que dentro das suas posses, e quanto custa um par de rolas, R$10, R$5, naquele tempo haveria de ser bem mais barato. Então eles pegaram aquilo numa gaiolinha e foram para o templo. Chegando no templo, o sacerdote pegou uma daquelas rolas, daquelas pombinhas, e abertas as asas dela para trás, pegara com a unha na nuca da pombinha, desfolava o pescoço da pombinha e fazia sangrar, destroncando o seu pescoço. E o sangue escorria. Como é que Jesus Cristo ficou na cruz depois que morreu? E Jesus, pendendo a cabeça, rendeu o espírito. E aquele sangue caía no altar, e a pombinha balançava as suas asas, e aquele sangue batia na outra e derramava sobre a outra. Uma era sacrificada e a outra era solta. Era Jesus morrendo na cruz para o pecador ser livre. Então essa história que estou te contando, talvez você não entenda, mas a partir do momento que você entender a justiça de Deus, o significado do que é o pecado, e entender que o pecado é como um crime, e que como crime tem que ser punido, você vai entender a lei da substituição.
A morte era decretada ao criminoso, ao pecador, e por isso Jesus assumiu a dor de todos nós. Por que Jesus assumiu a dor de todos nós? Porque, segundo a Bíblia Sagrada, Adão pecou. E como havia somente Adão, Adão então era o representante de toda a raça. Por isso que quando Adão peca, todos a partir dele nascem pecadores. E se alguém fala que o homem não nasce pecador, é só experimentar, deixar uma criança crescer, você vai ver eles fazer coisas horríveis. E se você disser que aquilo não é fruto do pecado, é do que então? Então, Jesus é chamado na Escritura de o último Adão. O último Adão, porque ele representou como Adão a raça humana. E é por isso que a morte dele salva a todos nós. E então eu tive aquela dúvida terrível: seria Jesus Cristo o Messias ou não? E eu não acreditava mais em Jesus, e eu não tinha fé mais em Jesus, e eu queria me aproximar do judaísmo, e buscando a querer crer da forma que fosse mais primitiva e que levasse a fé pura a Deus. Então eu passei por um período em que eu falei mal do Senhor Jesus, eu duvidei do Senhor Jesus, eu queimei Bíblias, eu não acreditava mais. E no momento da minha vida, conhecedor da Escritura, podendo citar quase que ela toda de cor, quando não começando de cor assim, mas se você começar a ler um texto e sendo um texto do qual eu estou acostumado, eu completava qualquer versículo da Bíblia Sagrada. E eu já não acreditava mais em Jesus. Porque eu não tinha certeza. Porque eu não tinha certeza. Porque eu vi os horrores feitos pelos religiosos, pelos padres, pelo clero católico, pelo clero protestante. E tem uma palavra que me deixou muito sensibilizado. Foi quando eu li as Institutas de Calvino. E num dos comentários, um grande lorde falou para o bispo, ou cardeal de Londres, talvez, eu não lembro, da Europa. Ele disse assim: o maior milagre da Escritura Sagrada é que Deus a confiou pura e íntegra nas mãos de homens ordinários como vocês. Isso aí me falou profundamente comigo. E então eu, com a dúvida no meu coração, isso passou anos e anos, eu querendo acreditar, eu falei: Deus, eu já li a Bíblia toda. E algumas narrativas do Evangelho, elas simplesmente conduzem como se fosse alguém que queresse provar o messiado de Jesus. E Jesus não precisa que alguém queira burlar, criar uma fake news a seu respeito para buscar seguidores, porque Ele é a verdade. Então eu disse: Deus, me mostra no Velho Testamento. E eu não quero no Gênesis, eu não quero em Isaías, eu quero que o Senhor me mostre no Velho Testamento. Então me veio um pensamento forte, como se eu estivesse pensando em um pensamento que me falava: abra no livro de Daniel. E eu falei assim: mas lá não fala nada? Abra no livro de Daniel. E no capítulo 7 do livro de Daniel, eu comecei a ler. E lá se falava do juízo final. E lá falava também que havia um ancião de dias, que era Deus, e que julgava.
E que no meio daqueles anciãos, que no meio daquelas almas, no meio daqueles espíritos, daquela multidão de pessoas que serviam a Deus, e multidões que a Bíblia fala, milhões e milhões prostrados de joelhos diante dele, apareceu um com a figura, como se fosse a figura do Filho do Homem. Está escrito lá, Daniel 7. E ele se aproximou do ancião de dias, e foi-lhe conferido o reino, o poder, a honra e a glória e o domínio para todo sempre. Um com a figura como se fosse o Filho do Homem. É o evangelho pregado no Velho Testamento, no livro de Daniel. Foi aquilo que satisfez a minha incredulidade e eu passei a crer. Tomé precisou tocar os dedos na ferida do mestre. E como o mestre não está aqui, deixou o seu espírito, ele me mostrou no livro de Daniel, no capítulo 7, Jesus Cristo vitorioso e Rei para todo sempre. E eu acredito em Jesus, e eu quero dizer a todos vocês que, em termos de religião, não podemos menosprezar, nem perseguir, nem degladiar, mas simplesmente que cada um respeite a sua fé e a sua crença.